tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MacniCast, o podcast da Macnica, que traz sempre assuntos relevantes ligados à área de tecnologia. Hoje a gente está aqui em Joinville, no escritório da Macnica, no Ágora Tech Park, e trouxemos como convidado mais especial meu amigo Modesto, professor da Universidade Federal, entusiasta da inovação e um dos diretores aqui do Ágora Tech Park também, para falar um pouquinho desse assunto, né, latente aí, que é a academia junto do mercado privado, trazendo inovação, ajudando na evolução tecnológica, a importância, né, que o mundo acadêmico tem, e depois entrar um pouquinho no nosso vício automotivo, né, que é o assunto que traz a gente aqui também. Professor, muito obrigado aí por ter vindo aqui conversar com a gente, é um prazer, espero que a conversa seja boa para nós e para todo mundo, vai ser com certeza. É um bate-papo aqui, a gente vai tratar de alguns assuntos. Eu trouxe alguns pontos aqui que podem ser interessantes para a gente evoluir. Queria começar perguntando aí por que o Modesto chegou hoje aqui nesse mundo da academia, por que ele entrou na parte do automotivo, onde é que está essa motivação, de onde é que veio isso? Lá de trás até chegar até hoje. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Bom, então. Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, trazendo uma discussão que para mim é extremamente pertinente. Sim. No momento que a gente vive, falar de indústria automotiva. Eu sou apaixonado pela indústria automotiva e trabalho junto a um curso de engenharia automotiva aqui na UFSC, então para mim é um assunto muito interessante, não? Claro, a resposta para essa pergunta, ela pode ter diferentes vieses. Sim? Desde criança sempre gostei de carro. Certo. E quando eu pergunto para os meus alunos, o que te trouxe estudar engenharia automotiva, não? Aí ele me responde, desde criança gostei de carro, e falei, está no caminho certo. Começou bem. Começou super bem, não? Sempre gostei de carros, sempre gostei de entender o porquê das coisas. Então, se for olhar para o que eu faço hoje eu sou professor de engenharia automotiva, mas antes de ser professor de engenharia automotiva, eu sou engenheiro mecânico. Então, começa pela escolha da profissão. Saber encontrar respostas às perguntas, as curiosidades que a gente vai começar a despertar desde criança, isso foi o que me levou para o ramo da engenharia, não? Acho que a palavra curiosidade define muito. Quando eu fiz engenharia também, lá atrás a gente falava muito, né? O engenheiro é um curioso por natureza. Curioso por natureza, não? E assim, essa curiosidade ela é extremamente importante, porque baseado na tua sensibilidade para entender os problemas do contexto em que você vive, é que você se posiciona como engenheiro, não? Exato. Então, quando eu escolhi estudar engenharia automotiva, engenharia mecânica, lá naquele tempo, 1992, tenho uma experiência profissional de mais de 30 anos em Cuba, né? Sim, sim. A minha família queria que eu estudasse medicina, e eu, contrariando todas as vantagens dos meus pais, eu estudei engenharia, sou o único engenheiro da família. Olha só. Né? Mas é porque eu gostava da física, gostava da matemática e gostava de carros. Né? Então eu gostava de física, matemática e de carros. Em Cuba a gente não tinha uma engenharia automotiva, o que a gente tinha era engenharia mecânica. Sim, né? sim. E fui estudar engenharia mecânica. Dentro da engenharia mecânica, todo o arcabouço de conhecimento em torno da engenharia mecânica, por vezes, é muito direcionado para entender os mecanismos de funcionamento das máquinas e dos equipamentos. Sim. E entre as máquinas, nós tínhamos veículos, carros, certo. tratores, caminhões, máquinas de elevação e transporte, não? Eu fui me interessando muito por esse tema, não? Perfeito. Terminei minha engenharia, fui trabalhar na indústria siderúrgica, não? E pelas curiosidades que a indústria siderúrgica me trouxe, por enquanto engenheiro naquela empresa, em Havana, eu resolvi fazer mestrado e doutorado em metalurgia.
Então, a curiosidade sempre me foi movimentando, não? E quando fui olhar para o tema de pesquisa e de doutoramento aqui no Brasil, vim de Havana para o Brasil fazer meu doutorado, não? Em metalurgia, na Escola Politécnica da USP, eu comecei a desenvolver uma tese, uma pesquisa em nível de doutoramento para responder uma demanda de materiais para a indústria automotiva. Perfeito. E fui me especializando em materiais para a indústria automotiva. E toda a pesquisa que eu faço hoje, há mais de quase 25 anos como pesquisador com título de doutor, é com foco em atender demandas da indústria automotiva, materiais para a indústria automotiva. Não? Muito bom. Quando a UFSC em Joinville se instala e cria o curso de engenharia automotiva, eu fiz o meu concurso para atuar dentro da área da engenharia automotiva como professor em manufatura automotiva. Então, eu trabalho com manufatura automotiva o tempo todo. Desde então. Me relaciono com todas as empresas sistemistas que oferecem, de alguma forma, serviços e buscam, que buscam pesquisa nessa área, não? Então, é mais ou menos essa um pouco da minha trajetória, porque que eu gosto da automotiva, de onde que vem esse vício de falar de engenharia automotiva o tempo todo, desenvolver projetos de engenharia automotiva, que é o que eu faço com muito prazer, entendeu? E bom desenvolver o trabalho, aquilo que a gente ama, que a gente gosta. Exato. Pegando um gancho aí nessa tua fala, o papel hoje das universidades, né, nesse desenvolvimento tecnológico. Hoje, a academia precisa estar junto do mercado, né? Então, há sempre aquela conversa, aquela discussão, o quão próximo ela é, o quão distante, às vezes, ela está. Como é que você enxerga isso e que trabalho a Universidade Federal aqui tem feito para aproximar mais, né? E trazer o conhecimento real para o mundo do mercado, né? Para o mundo concreto. Sim. A universidade é sempre uma casa de estudo, uma casa de conhecimento. Sim. Nós temos um acervo de conhecimento. A gente produz conhecimento através dos nossos projetos de pesquisa que desencadeiam em trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorados e de toda a produção científico-acadêmica que nós, professores pesquisadores, desenvolvemos na nossa universidade. Temos muito conhecimento sendo produzido na universidade. A gente trabalha temas na fronteira do conhecimento. Né? Fronteira do conhecimento diferente do que a indústria hoje provavelmente precisa. Às vezes a gente tem respostas aos problemas da indústria de hoje, a gente tem a resposta de anos atrás, porque a gente trabalhou a fronteira do conhecimento. E a gente está próximo do mercado aqui nessa nossa atuação? Ainda eu diria que, apesar da universidade ser uma casa de estudo, produtora de conhecimento, ainda ela precisa dar passos rumo ao que nós vemos como o mundo funciona hoje, que é no sentido da inovação. Entendeu? Perfeito. Onde que eu vejo que a universidade precisa evoluir bastante, transformar suas pesquisas em negócio. Exato. Transformar suas pesquisas em inovação de fato, né? Procurar o valor, a aplicação real dessa pesquisa, né? Que hoje acontece no mundo acadêmico para resolver problemas da humanidade. A gente tem exemplos aqui que você pode falar? Eu falei até agora de uma forma muito genérica. Como eu enxergo a universidade hoje, como eu enxergo as instituições de pesquisa hoje em relação à sua conexão com o mundo real. Elas estão conectadas com problemas do mundo real, só que ainda elas precisam aprimorar os mecanismos de integração daquilo que elas produzem com o que o mundo real precisa. E depois a gente pode aprofundar um pouco mais nos porquê que ainda a gente tem tanta dificuldade para... As barreiras para atravessar isso. Exatamente. Agora, falando do que a gente faz aqui na UFSC, cara, é assim, eu vou falar para vocês uma coisa que estão nos assistindo. A UFSC Joinville é uma universidade diferente. Ela é diferente porque, primeiro, ela está situada num condomínio industrial, o maior parque multissetorial da América do Sul. Exato. Então, ninguém tem esse diferente. Ninguém tem esse posicionamento que nós temos e ninguém está tão integrado a um ecossistema de empreendedorismo e inovação como a UFSC Joinville. Isso em nível nacional. Nacional, tá? Sem dúvida.
O fato de estarmos aqui, isso já nos coloca numa posição de vantagem em relação ao que acontece em outros lugares, em outras universidades, inclusive dentro da própria UFSC, em outros campos que a própria UFSC possui. Sim. Estar perto de um parque tecnológico, como é o Ágora Tech Park, isso nos posiciona de uma forma diferente. Não? Agora, independentemente da nossa posição geográfica e da sinergia que exista com os movimentos de empreendedorismo e inovação da cidade de Joinville, a UFSC de Joinville tem uma característica muito diferente, que é o perfil do nosso corpo docente. O nosso corpo docente é jovem, muito jovem. Aquela ideia de professor universitário que já cansou, tradicional, que já está praticamente se aposentando, isso não existe na UFSC Joinville. Que não tem mais curiosidade, a busca, né? Os nossos professores, eles são jovens. Eles são jovens, eles são ávidos por pesquisa. A linguagem dele é muito acessível, entendeu? Então, eles são descolados, entendeu? Sim. Eles estão atentos a tudo que está acontecendo, não? Perfeito. Então, por isso a gente tem tantos projetos aplicados. Por isso que a gente capta tanto recurso através de editais de fomento, envolvendo uma parcela do mercado, a outra parcela do conhecimento que nós temos na universidade. Então, se você me perguntar assim, como que a UFSC Joinville se posiciona diante das oportunidades que existem de fomento para captar recursos, para investir em pesquisa científico-tecnológica aplicada, para convergir com as demandas do mercado, nós estamos muito bem posicionados. Perfeito. Nesse quesito, entendeu? Por isso que eu digo que é diferente, totalmente diferente. Me dá algum exemplo aí de algum projeto que você tem usado, né? Fomento, o governo tem, né, subsidiado vários projetos, a gente tem várias fontes para isso e a universidade trabalha muito bem com isso aqui. Sim, a gente pode citar vários exemplos, tá? Acho que tem um projeto com a Petrobras. A gente tem projetos com a Petrobras, projeto com a Vale do Rio Doce, que investem em pesquisa avançada para esses segmentos. Sim. A gente tem projetos através dos programas de incentivo a fomento via FINEP, via os programas que começou com o Rota 2030, atualmente o programa Mover. A gente tem vários projetos e envolve montadoras como a Renault, Toyota, BMW, são alguns exemplos de empresas com as quais a gente se relaciona, são alguns exemplos dos mecanismos que a gente utiliza para captar recursos para desenvolver pesquisa de ponta, que está na fronteira do conhecimento aplicada. Muito bom. Sensacional. Mesmo a gente estando num local diferenciado, a gente fazendo parte desse ecossistema que nos dá um passo na frente de outras que estão no mercado, ainda existem algumas barreiras, né, para a gente conseguir atuar de uma forma coerente ali com o mercado. Me cita umas aí. O que você enxerga aí de dificuldade? Não vamos falar só das perfumarias, vamos falar também do calo. Vou falar sempre de um modo geral e depois vou trazer como que a gente tem atenuado essas situações, através da UFSC Joinville. Não? Okay. Não vou falar só da UFSC Joinville, vou falar de uma forma geral e depois vou trazer alguns exemplos como a gente vem trabalhando isso por aqui. Okay. Cara, barreira para que a inovação se dê através da integração universidade e empresa, existem várias. Okay. Vou olhar, por exemplo, de um lado, uma grande barreira que a universidade coloca, o que temos dentro da universidade, a burocracia. Somos extremamente burocráticos, somos extremamente morosos em agilizar processos internos. Sim. Um contrato, a assinatura de um contrato, isso leva muito tempo. Entendeu? Entender o contrato, ajustar, adequar o contrato, isso leva muito tempo. Internamente isso leva muito tempo e por parte das empresas também. Pegar a assinatura de um CEO, de um presidente de uma empresa para submeter um projeto, isso também leva muito tempo. Às vezes a gente tem o pesquisador com uma ideia fantástica. Nós temos um edital que podemos submeter o projeto. Precisamos de empresas que apoiem esse projeto. Até o pesquisador conectar a empresa,
até a empresa se sensibilizar com o objeto da pesquisa desse pesquisador, até a empresa assinar uma carta de apoio, apenas uma carta de apoio. Cara, isso leva muito tempo. É muito moroso, é complicado demais. As empresas, elas têm mecanismo de compliance, elas têm 300 travas, entendeu? Que complica demais esse processo. E a universidade também. Então, burocracia de ambas as partes atrapalha demais o processo. É uma grande barreira. Sem dúvida. A outra grande questão é assim o tempo. Que é a consequência da burocracia. Não, o tempo. É que às vezes a empresa ela nos traz um problema para uma solução para ontem. Ah, sim. A pesquisa tem seu tempo, meu filho. Sim. A pesquisa, ela pressupõe risco. Sim. Entendeu? Pode que eu fique pesquisando um negócio. Estamos desenvolvendo, nesse momento, uma pesquisa com uma empresa metalúrgica aqui de Joinville. Estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa de altíssimo risco. A gente não sabe se isso vai dar certo. Mas precisamos pesquisar. Sim. Então, a empresa precisa entender de que a resposta para essa pesquisa não vai ser de uma hora para outra. Eu preciso de tempo. Certo. Entendeu? Então essa é uma outra barreira. O tempo. Às vezes um descompasso entre o que a academia precisa para chegar no resultado e o que o mercado está exigindo para atender as demandas que estão surgindo. Exato. Então, existe um descompasso de tempo do que o mercado precisa para o que a academia pode entregar. Entendeu? Às vezes a gente tem toda a nossa capacidade intelectiva, a gente tem todo o nosso conhecimento, tem os nossos laboratórios que podem ser alvo para respostas de curto prazo. Certo. Isso não é pesquisa, isso pode ser consultoria, isso pode ser qualquer outra coisa. Mas pesquisa mesmo precisa de tempo. Exato. E a empresa que não entende isso vai ficar cada vez mais distante. A outra grande questão é a linguagem que a gente usa. Foi o que eu falei para vocês, os nossos professores. Eles têm uma linguagem mais direta, mais clara, mais acessível, entendeu? É a linguagem. Alinhada com o mercado. Alinhada com o mercado. Isso precisa estar, não? Então, eu diria que esses são três grandes barreiras que a gente ainda precisa lapidar: tempo, linguagem, burocracia. Vamos trabalhar nisso forte. Então. O diálogo entre elas é muito importante. O diálogo entre elas é muito importante. A gente tem alguns exemplos do quanto o diálogo consegue simplificar, por vezes, muitas dessas barreiras, tá? Com certeza. Beleza? Resolve bastante. Vamos entrar um pouquinho, então, no sonho automotivo. Ótimo. O mercado que o Modesto domina bastante. O Modesto hoje é professor, pesquisador da UFSC aqui do curso de automotivo. Trabalha também em projetos, né, Forma SAI, Brasil, enfim. E aí a gente entra numa questão que até na Maquinica a gente se depara bastante, que é a questão da qualificação de mão de obra, a questão de retenção de talentos, né? Isso a indústria hoje busca muito e é um calcanhar de Aquiles hoje no avanço da tecnologia, né? Você conseguir avançar com tecnologias novas. Como que a universidade está ajudando a preparar essa mão de obra para tratar de temas latentes e, como você fala, né, tecnologia de borda lá de ponta, né? A gente está falando aí de software embarcado, de eletrificação, conectividade, AI. Onde está o investimento, né? Ou como que as universidades, ou a UFSC aqui está fazendo para conseguir acompanhar o mercado e manter essa mão de obra qualificada à disposição? Mão de obra qualificada para o mercado, da forma como ele é dinâmico e mutante, é muito complexo. Sim. Esse realmente é um problema extremamente complexo. A gente precisa entender também qual é a situação da universidade para poder atender essa crescente demanda de mão de obra qualificada. Nossos cursos, eles são regulamentados. Então, as regulamentações, por vezes, acabam, digamos que, inibindo inibindo a dinâmica em que esses cursos devem ser produzidos para atender essas demandas do mercado. Sim. Temos grades curriculares extremamente regulamentadas.
Então... Falta uma flexibilidade aí, talvez a gente... Sim. Se precisamos flexibilizar um pouco os mecanismos reguladores para que as universidades possam ter mais autonomia, para elas poderem produzir propostas pedagógicas mais disruptivas. Ok? Isso de uma forma geral. Não é UFSC, Brasil todo. O ensino superior está extremamente regulamentado, engessado. Tem também aquela outra questão relacionada ao perfil dos professores. Sim? Se você trabalha numa universidade conservadora, com professores extremamente conservadores, você vai perceber que haverá uma certa resistência para a mudança de proposta curricular. Aqui na UFSC Joinville, os nossos cursos eles são muito dinâmicos. Né? No tempo que eu sou professor na UFSC, eu sou professor na UFSC há quase 15 anos. Mais de 30 como professor universitário na UFSC, pelo menos próximo dos 15 anos. A gente já mudou a grade curricular 3 vezes nesse intervalo de tempo. A mudança mais recente que a gente introduziu na grade curricular foi para atender questões de regulamentação. Precisamos pensar na curricularização da extensão, é uma exigência formal do MEC. Né? Mas a gente aproveitou para dar uma oxigenada em alguns conceitos de engenharia automotiva, olhando para as tendências futuras. Não? Então, quando a gente está olhando em 2020, a gente olhou a grade curricular, quais são as tendências para 2030? Como que os cursos de engenharia automotiva se estão preparando? Como que o mundo se prepara para a engenharia automotiva dos anos 2030? De que forma que a gente pode ajustar nossa grade curricular para manter o padrão MEC que se estabelece, manter o credenciamento do nosso curso junto ao CREA, que é outro mecanismo regulatório, e ainda trazer uma pitada de modernidade dentro do nosso curso. É um desafio grande. É um desafio super grande. Até porque para poder atender essa demanda, você tem que ter professor com qualificação, com competências, dispostos a abrir a cabeça para essa nova realidade da indústria automotiva que nós temos desde agora e para os próximos anos. O nosso curso é um curso extremamente moderno, ele está hoje muito bem qualificado, muito bem formatado para atender essa demanda. Em termos de profissionais, a gente não dá conta de formar profissionais para esse mercado, não dá conta mesmo. Nós temos uma outra situação que, às vezes, a universidade se questiona por que a gente forma tão poucos profissionais de engenharia aqui no Brasil. Claro, é assim, primeiro que estudar engenharia é para quem tem curiosidade e é para quem sabe física e matemática. Quando que você começa a desenvolver a curiosidade e a vontade de estudar física e matemática? Não é na universidade, é no ensino fundamental. O conhecimento acumulado em física e matemática dos jovens em idade de optar por uma engenharia é tão baixo, é tão fraco, que eles não optam nem enxergam a engenharia como uma oportunidade. Então não é a universidade que não dá conta, lá atrás na base. Não é a universidade que não dá conta de formar os profissionais. Não, é que a universidade tem um sério problema. Como preencher as vagas de engenharia, para ainda que você, ao longo da formação de estudante de engenharia, vai perder aluno, porque claro que você... Há uma evasão natural. A evasão, né? Que vai acontecer, entendeu? É muito difícil, um problema extremamente complexo. Como é que eu resolvo esse problema? Tem que mudar a forma de ensinar física e matemática no ensino fundamental. Fundamental até. Porque ensino médio no Brasil é uma máquina de vestibulando. Você não ensina física e matemática no ensino médio para aquilo que a engenharia precisa depois. Ensino pré-universitário é preparar o sujeito a ser um bom vestibulando para ele entrar numa universidade. A física e a matemática que a gente por vezes precisa para resolver um problema de engenharia está no ensino fundamental, trigonometria. Meu caro, se você dominar trigonometria, aplicar teorema de Pitágoras, lei de seno, cosseno, esse tipo de coisa, você já tem uma grande vantagem na engenharia. Veja, eu não estou falando de um problema
Estou falando de um problema tão sutil como ensinar a física e a matemática de forma adequada. Mas para o impacto que isso traz lá na frente. O impacto é enorme. Sim. Você não tem estudantes de ensino médio que queiram estudar engenharia. Eu tenho dificuldade em encontrar alunos para trabalhar projeto e pesquisa. Tenho muita dificuldade. Sim. Por quê? Porque tem tanta opção de projeto e pesquisa dentro da universidade que o aluno que quiser trabalhar com refrigeração vai optar por refrigeração e não vai trabalhar com manufatura, fabricação. A disputa por bons alunos entre pesquisadores dentro da universidade. Então, é assim um efeito manada, dominó, não sei. Sabe, eu tenho dificuldade em captar bons alunos, vou ter, naturalmente, uma evasão ao longo da formação do aluno, e eu não tenho como entregar ao mercado tantos profissionais como o mercado manda. É um desafio complexo. É um desafio muito complexo. Agora, aqueles que transitam através dos cursos de graduação em engenharia, a metodologia que a universidade use para retê-los, a metodologia que a universidade use para desenvolvê-los como profissionais, isso é um outro assunto. Me faz essa pergunta, qual é a metodologia que vocês usam? E já vou responder. Mas assim, a metodologia também tem que ir muito de encontro com essas demandas. Tem que acompanhar essas demandas. Então, se é um curso conservador, e ainda por cima tem todas essas dificuldades de ingresso e de retenção que a gente já aqui colocou, vai ser mais difícil ainda. Isso pode refletir lá no mercado, lá na frente também, né? Exato. Iniciativas como o Hackathon, né, do SAE Brasil, que você faz parte também, você é um dos coordenadores aí dos projetos, que foi recentemente realizado aqui em Santa Catarina. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Me conta um pouquinho dessa experiência e como isso também pode contribuir para o desenvolvimento dessa lacuna, né? E a gente trazer outras formas de profissionalizar. Você foi muito inteligente fazendo essa pergunta, porque o método do qual eu falei anteriormente, que eu não entreguei a resposta, é porque estava imaginando uma pergunta assim. Evento como o Hackathon SAE Brasil vem a fortalecer as estratégias que nós, como universidade, desenvolvemos para trabalhar a formação do aluno de uma forma diferente. Sim. Né? O Hackathon da SAE Brasil foi uma iniciativa da SAE Brasil Regional Sul, que acabou de acontecer. Na verdade, aconteceu a primeira parte dela acabou de acontecer, não? Teve uma... Até agosto ainda vai ter até agosto, não? O objetivo do Hackathon é promover a formação empreendedora dos estudantes universitários através de um desafio de resolver problemas do mundo real. Ótimo. Das empresas que estão participando desse ecossistema. Não? Então, tinha lá uma série de problemas que as empresas do ecossistema apresentaram para que os jovens, com a orientação de um professor e com uma metodologia de mentoria, eles resolvessem no intervalo de um mês e meio, algo mais ou menos nesse, uns 40, 45 dias. Um encaminhamento de solução, né? Isso, teve uma primeira parte em que as equipes do estado de Paraná apresentaram um Pitch Day, que foi o nome que nós dimos desse evento, não? Pitch Day que aconteceu no dia 17 de maio, aconteceu em Curitiba. As equipes do Paraná se reuniram e apresentaram suas soluções. E o Pitch Day Joinville, representando o estado de Santa Catarina, aconteceu no dia 31 de maio, sábado passado, agora. Bem recente. Não? Muito bom trazer o evento aqui para Joinville. Foi excelente. Na verdade, assim, o evento... Ele é a primeira vez que acontece no estado de Santa Catarina, foi desta vez. Isso porque há um movimento que está sendo encabeçado por uma série de colegas do ecossistema para fortalecer a atuação da SAE Brasil no estado de Santa Catarina. Né? Perfeito. E a ideia de trazer o evento para Joinville, representando o estado de Santa Catarina, foi justamente com esse propósito, não? Mostrar as forças que nós temos no estado de Santa Catarina
máquina, para formar mão de obra qualificada, que venha a responder os problemas do mundo moderno, né? Através de desafios como esse que a SAE Brasil trouxe para nós. Foi uma experiência fantástica, não? Mas não é apenas o Hackathon, SAE Brasil, o que a gente faz para desenvolver esse mindset empreendedor, inovador nos nossos jovens. E aí vem a metodologia que eu estava falando para vocês anteriormente, não? Não adianta ter um bom projeto pedagógico que possa corresponder com essas demandas se por trás de tudo isso você não tiver professores engajados, equipes de alunos participando de desafios universitários. Na UFSC Joinville nós temos pelo menos uns 15 a 20 desafios universitários acontecendo em todos os 8 cursos de graduação que a gente oferece, não? Olhando para os desafios universitários com foco na indústria automotiva, a gente desenvolve o Baja SAE, que é um evento, é um desafio estudantil promovido pela SAE Brasil há mais de 25 anos. Temos o Fórmula SAE, que eu inclusive coordeno esses 2 desafios, o Baja e o Fórmula, e nós temos também o desafio de veículos de eficiência energética, que participam de uma maratona promovida pela Shell, Shell Eco Marathon. Então, são 3 grandes projetos, a dinâmica desses projetos já nos coloca na necessidade de resolver problemas do mundo real, e todos esses problemas são resolvidos fora da sala de aula. Perfeito. Os alunos eles têm que conceber, eles têm que projetar, fabricar, montar, validar um veículo, que no caso seria um Baja fora da estrada, ou um veículo de alta performance em pista, como é o caso do veículo tipo Fórmula SAE. Os alunos aprendem, além de resolver problemas complexos de engenharia, eles aprendem a conviver entre eles. Eles aprendem a resolver conflitos interpessoais. É mais do que a técnica. Desenvolver espírito de liderança, mais do que a técnica, o aspecto comportamental, de trabalhar em um projeto desafiador, de dar resultados sob pressão, a tal da resiliência, não? Você tem que... Me defina a resiliência. A resiliência é um conceito da engenharia, que a gente transporta para esse universo corporativo de que forma, não? A capacidade que você tem de produzir resultado sob pressão, mesmo junto a adversidades, com pressões. Sim, sob pressão, sem perder a ternura, entendeu? Sem perder a ternura. Com um sorriso de orelha a orelha, entende? Tem que dar resultados sob pressão, sem perder a ternura, entendeu? E esse resultado é o quê? Uma prova de engenharia real. Os alunos têm que apresentar seus projetos, eles têm que validar as suas soluções. Eles, para poder desenvolver esses seus projetos, eles têm que criar uma rede de contato muito forte com o ecossistema, porque a grande maioria das soluções eles se encontram no próprio ecossistema. Então temos temos um portfólio de fornecedores gigante para poder produzir um veículo desse. Só em Usinados, por exemplo, nós devemos ter pelo menos uns 340 itens neste ano. E todos os anos vai mudando o projeto, não? Então é assim, os desafios que a gente promove fora da sala de aula é o que me permite acreditar que a gente está no caminho certo, desenvolvendo mão de obra qualificada para atuar no mercado. O mercado se ajoelha diante desses alunos. Muito bom. Várias opções de emprego para esses alunos competitivos. Os alunos que fazem coisas fora da sala de aula, que fogem do básico, eles são alunos extraordinários. Exato. E o mercado ele vai encontrar esses alunos extraordinários. Ele vai disputar um aluno extraordinário. Aluno básico não entra no mercado. Aluno extraordinário entra. Tá aí uma forma de você conseguir... Aí está o grande segredo. Buscar essa aí está o grande segredo. Sim. Você não adianta ter uma grade curricular para cumprir por tabela o que o MEC manda. Isso não ou não basta. adianta Isso ter não é uma mais... grade curricular ousada que acompanhe as tendências do mercado. Se você não fizer algo extra classe, além da sala de aula, você é homem-morte no mercado, porque o mercado pode encontrar boas competências técnicas em você, mas se ele não percebe que você tem outras habilidades
habilidades, aquelas habilidades de trabalhar a multidisciplinaridade que nós vemos nesses projetos, ou seja, o espírito de liderança, de trabalhar em equipe, a tal da resiliência, a adaptabilidade, a capacidade de relacionamento interpessoal, isso tudo é de um poder tão gigante forte, que você não consegue desenvolver isso em sala de aula, é fora da sala de aula, entendeu? Muito então, e são as iniciativas do próprio ecossistema, são os programas JEDI de desenvolvimento de empreendedores, são os programas de Startup Weekend de desenvolvimento de empreendedores, é o desafio da SAE Brasil de hackathon para desenvolver mindset empreendedor. A nova economia, ela, além de conhecimento técnico, exige um monte de outras competências. Habilidades e competências uma delas é, por fora exemplo, da técnica. impulso empreendedor. De que forma que você vai desenvolver impulso empreendedor? Você fala. Como? Isso não vem numa tem sala como. de aula. Não tem como. Você pode até ter na sala de aula uma disciplina chamada empreendedorismo e inovação. Por vezes a disciplina ela é oferecida por um professor todo titulado, doutor, que não sabe, porque não tem experiência empreendedora, que não atua no mercado. Ele tem que lecionar aquela disciplina. Ele faz um belíssimo trabalho. Mas ele tem essa vivência de mercado. Precisa ter um algo mais ali, uma proximidade com o mercado. Eu não sei se respondi, mas me parece que perfeito, ótimo. Nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais duas questões aqui para a gente discutir um pouquinho. Primeira questão do software, né? A engenharia de software está crescendo muito forte hoje, né? E aí tem muita gente falando aí, né? Montadoras se tornando empresas de tecnologia, empresas de software. Claro, isso é um exagero, né? Como é que você vê essa analogia aí entre a parte... A gente estava conversando um pouquinho antes ali, né? Essa questão física, né, da mecânica aliada ao software, o software crescendo, um paralelo aí com hardware e software na parte de tecnologia, né? Como é que se enxerga esse crescimento aí da engenharia de software no mercado automotivo especificamente? Uma das coisas que eu falo para os meus alunos, entre as tantas habilidades para poderem convergir a formação deles com o que o mercado busca, é competências em programação, desenvolvimento de sistemas e coisas assim. Mas não porque isso vai substituir toda a matriz de conhecimento que ele já tem em outras grandes áreas que também são importantes para a indústria. Então, na formação do profissional, eu sempre digo isso. Além da clássica formação de engenharia automotiva, por exemplo, você tem que desenvolver muitas competências, muitas habilidades em softwares, em programas, a tal da inteligência interartificial que a gente fala que você precisa desenvolver. Como que eu vejo esse tópico no panorama indústria? Cara, as duas coisas têm que andar uma dando a mão para a outra, entendeu? Adianta alguma coisa você ter um software super maravilhoso que faz até massagem nas suas costas para embarcar, se você não tiver aonde embarcar ele. Adianta alguma coisa falar, por exemplo, de eletrificação automotiva, de pensar, por exemplo, em célula de combustível na base de hidrogênio. Aliás, transformar etanol em hidrogênio é uma das pesquisas que a gente faz dentro da UFSC, com financiamento de empresa e tudo isso. Aonde que está a grande dificuldade em operacionalizar esse projeto? No artefato mecânico que você precisa desenvolver para instalar dentro do seu veículo. Onde que eu vejo, já respondendo mais incisivamente à sua pergunta, eu não vejo uma coisa separada da outra. Perfeito, sim. Eu não vejo uma coisa ocupando o espaço da outra. As duas têm que ir juntas, entendeu? E na parte da mecânica ainda vem lá atrás que você falou, na parte de pesquisa de material. Meu Deus do céu, imagina. De que forma que eu vou desenvolver um carro eletrificado? Um carro híbrido, ou um carro elétrico, não? Ele precisa de materiais leves. Se o consumo de baterias é uma grande incógnita, é um grande problema que a gente precisa... Esse desenvolvimento ele tem que estar conjunto e pensar, alinhado, né? Imagina se eu desenvolver um material tradicional, pesado, robusto. Não vou conseguir movimentar esse carro, ou vou movimentá-lo, só que a autonomia dele vai ser muito baixa. Então, tenho que pensar em materiais mais resistentes, mais leves. Engenharia de materiais
em alta. Pesquisa de material. Pesquisa de novos materiais, e toda a cadeia produtiva para poder transformar essas pesquisas em algo em realidade, em algo real, concreto, entendeu? sim. Em algo concreto. Então, eu não vejo como separar uma coisa da outra. Eu continuo vendo um potencial gigante na indústria siderúrgica, metalúrgica, na indústria mecânica de transformação. Eu sempre digo assim, bom, beleza, vamos falar de motor elétrico, motor híbrido, carro híbrido, mas assim, aonde é que nós vamos colocar todos esses sistemas? É uma estrutura mecânica, Sem é um dúvida. chassi, entendeu? Que tem que ser Igual o melhor carro, desenvolvido claro, possível para... Igual o carro precisa de freio, de direção, de suspensão, de banco, entendeu? Então, a gente tem que desenvolver todas essas áreas, sempre pensando na convergência de propósito, para que uma não seja antagônica em relação à outra. Adianta alguma coisa você falar de carro eletrificado e o carro ser pesado? Exato. Adianta alguma coisa você falar de que você tem pouca autonomia de bateria e o carro é pesado? Não, tem que trabalhar todas as premissas em cada sistema, convergindo. Integração e conversão. Integrando. Caminhando para o final aqui, professor, rapidamente, tendências aí do mercado automotivo, o carro do futuro, como é que você enxerga aí daqui 20, 30 anos, o que a mobilidade vai trazer para a gente? A mobilidade, ela tende a ser eletrificada, isso é... Caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu vejo, por exemplo, os motores a combustão continuando a sua jornada, só que otimizados, mais eficientes energeticamente, não? Então eu vejo uma engenharia muito ousada, né? Mas assim, não tem volta à eletrificação veicular. Perfeito. Eu vejo um grande desafio todo o aparato de infraestrutura que a gente precisa, tanto industrial quanto urbana, para poder ter essa mobilidade funcionando adequadamente, não? Mas não tem volta, isso não tem volta. A gente vai entrar aí num assunto maior, né? Que é a mobilidade urbana, que talvez seja tema de uma nova conversa. Vamos marcar uma outra, porque a gente precisa falar disso, né? Isso envolve não só o automotivo, como segurança, leis, a questão municipal, governamental, enfim. Sim, eu vejo uma engenharia muito ousada, sempre a serviço da humanidade, uma engenharia mais consciente ecologicamente, sustentável, mais sustentável, não? Então, até nos próprios cursos de engenharia atualmente, a gente traz essa pegada ambiental muito forte em todos os critérios que a gente usa para poder desenvolver qualquer que seja a solução de engenharia. Muito bom. Eu vejo isso. Fica esse como mensagem aqui, temos né? um desafio gigante pela frente. Engenharia não é um bicho de 7 cabeças. A gente precisa entender engenharia como algo extremamente necessário. Em qualquer área de atuação profissional você vê um pouquinho do que está por trás da engenharia, entendeu? Eu não consigo a medicina avançar sem engenharia de computação, se a bioengenharia não dar suporte, estar junto, não? Então eu vejo um mundo muito interessante, um mundo muito diverso. A gente precisa conversar bastante sobre as tendências, discutir com profundidade as coisas, entendeu? Tudo que é tendência vira onda, entendeu? E nesse processo de virar onda, a gente por vezes fica superficial com algumas coisas, a gente precisa aprofundar nas coisas. Muito bom. É a mensagem que eu deixo aqui, tá bom? Muito bom, professor, muito obrigado. Obrigado, um grande prazer. Vamos marcar outra. Um grande prazer. O bom ainda é que a gente não vai dar trabalho pro pessoal da edição aí, porque a conversa fluiu, não eu precisa cortar nada. Eu acho que sim, Vou botar na íntegra, porque tá tudo bom aqui. É mais autêntico. Eu gosto muito de podcast porque isso, ele é mais autêntico. Sim. Você fala à vontade. É uma conversa.
Não tem nada maquiado, entendeu? Exato. A gente se prepara um pouco antes, conversa um pouco sobre os temas, assim, mas essas respostas ali, elas são espontâneas. É verdade, não como tem ela Não tem chat GPT me norteando na resposta, não tem nada maquiado aqui, tudo muito natural, tá conversa bom? raiz. Conversa raiz. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo MaquiniCast. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MaquiniCast.